Isso, igualzinho ontem, é assim mesmo. O vídeo dura um tempinho, depois para, daqui a pouco a gente tá aí de volta de novo. Já estamos voltando. Pronto, não desvendei esse mistério. Ontem é a mesma A- coisa. 5 minutinhos, Agora, corta e volta. agora vai. Vamos lá, então eu estava dizendo, né? Meu nome é Daniel, eu leciono Direito Constitucional lá nas faculdades de advogado e sou mestre em Direito também. Estou aqui para a gente bater um papo com o professor Pablo sobre essa questão aí dos limites, né? Mas antes eu gostaria que o professor Pablo se apresentasse também para vocês. Vamos lá, Boa professor. tarde a todos. É um prazer. Eu sou professor de Direito Tributário e Administrativo das FIP e MOC aqui em Montes Claros. Já lecionei Constitucional há bastante tempo atrás, então é um tema que eu gosto muito. Sou formado pelo UFMG, fiz mestrado pela FUMEC, mais algumas outras coisinhas aí na área de Direito Público, né? Uhum, E eu e Daniel, a gente sempre conversava, né, conversa nos intervalos da faculdade, etc., de temas que a gente acha que são relevantes, né, que envolvem as nossas áreas e tal, afins, né, e que muitas vezes a gente tem uma limitação temática, né, de ementa para tratar dentro da uhum, instituição, e mesmo porque são temas sensíveis que a gente não pode muitas vezes abordar, porque é, pode resvalar em algum tipo de má compreensão, né, por parte dos alunos, etc. Então a gente chegou num ponto que a gente falou, velho, vamos falar de algumas coisas aqui no Instagram, mas em primeiro lugar, eu acho que como até cidadãos, né, que conhecem um pouco mais o direito, né, tem mais algum tempo sim, de estudo que os alunos, do que propriamente como professores, não é verdade? Porque o verdade. objetivo nosso é criar um fórum de debate ou criar essa coisa da gente refletir sobre o que está acontecendo, né, no país, nas instituições e, obviamente, dar nossa pequena contribuição em Uhum, relação ao que a gente consegue associar às nossas áreas de atuação, isso. especificamente. Uhum, verdade. Então, pessoal, para introduzir o assunto, o que a gente gostaria de iniciar aqui, a gente falando um pouco, né? Nosso objetivo não é fazer um curso avançado de nenhuma temática do direito. É uma conversa, como o próprio professor Pablo mencionou, é uma conversa mais de cidadãos mesmo, porém cidadãos que conseguem entender um pouco mais, né, os caminhos do direito, inclusive conseguem entender um pouco mais o suficiente para ficar bem confuso com as coisas que estão acontecendo recentemente, não é verdade? Porque nunca foi tão bom entender pouco, né? Que a gente fica menos confuso. Porque quando você vai aplicando um pouco o que a gente está assistindo hoje nesse cenário de pandemia, a gente vai ficando, né, meio espantado com as novidades que vão se apresentando. Então, E a eu acho que a gente gente. tinha que tocar naquele assunto também que a gente combinou, né, Daniel? Porque a nossa conversa aqui, apesar da gente muitas vezes não comungar de algumas ideias políticas, etc., mas isso nunca Sim, foi e nunca é, é obstáculo para a gente discutir absolutamente nada do campo do direito, certo? é verdade. Aham, Independentemente de quem eu votei, etc., da minha concepção de direito, de valores morais, religiosos, etc., isso para nós é totalmente irrelevante em é. relação ao debate que a gente vai fazer. Né? Então, o que Muito a gente bem está vendo nesse lembrado. momento, a gente está vendo nesse momento amizades acabando, Uhum, gente brigando, casais se separando por conta de polarizações políticas que são totalmente ridículas, é, né? Na ausência de melhor verdade. palavra, né? Ridículas. Aham, sim, a gente é até bem lembrado isso. Não interessa o polo,
ideológico ou a sua identificação política, inclusive para o que nós vamos discutir aqui. Porque o nosso objetivo aqui é discutir justamente o Estado de Direito. Nós estamos discutindo o cenário, a moldura dentro da qual esses outros debates podem acontecer. E o que nos está causando uma certa perplexidade é que, se a gente não ficar vigilante, corre o risco da gente quebrar a moldura, né? Daqui a pouco a gente não tem mais nem a referência, não tem mais o chão em cima do qual a gente pisa para debater as diferenças, né? E essa é realmente uma grande questão, porque tanto eu quanto o professor Pablo temos um apreço muito grande pela legalidade, pelo Pelos controle devidos processos constitucional, né? legais, né? Os devidos Exato, processos. exatamente. Sim. E por isso a gente se propôs a falar dos limites para estabelecer limites, né? Porque até onde a gente pode permitir determinados rompimentos, né? Até que ponto que o Estado não se coloca em risco até enquanto democracia, até enquanto o local, né, a ágora onde se pode apresentar as ideias. E a gente está assistindo hoje, né, um flerte muito grande com o autoritarismo, e quando a gente diz isso, a gente está falando apenas de governo federal também não. Nós estamos falando, se vocês vão ver aqui que a gente vai desenvolver a Daqui de Montes ideia, Claros mesmo, no sim, norte. desde o município, passando pelo estado, chegando ao governo federal, né? Eu costumo dizer que nós temos uma cultura, né, que parece que essa cultura nossa tem um ranço autoritário, né? A gente tem um flerte contínuo com o autoritarismo no Brasil, até olhando para a própria história do país, né? Que cabe a nós, enquanto sociedade hoje, fazer esse rompimento, né, em direção a um país mais democrático, né, onde as liberdades sejam mais valorizadas e respeitadas, né? E aí, Mas voltando... só fazendo o contraponto aí, Dani, Aham, é uma coisa que às vezes é sutil, né, imperceptível. A gente vê como que as nossas instituições, aí a gente vê, por exemplo, a administração pública no Brasil, eu sempre falo isso para os alunos, toda uma série de conceitos, instituições, normas que foram produzidas no contexto da ditadura militar, sendo aplicadas hoje no contexto pós-Constituição de 88 e, obviamente, gerando ruídos muito grandes, né? Porque esses institutos eles não se conciliam mais com o nosso estado de evolução constitucional, sim, né? aham, E dentro desse contexto, né, quem deveria fazer essa filtragem de tudo e tal seria o judiciário. Mas o judiciário também ele vem desse movimento inercial de ser um mero aplicador da lei, né, que era uma característica do Estado autoritário, e uhum, não consegue muito bem raciocinar na perspectiva de efetivação da Constituição, né, dos direitos e garantias fundamentais. Então, eu sim, acho que isso é que talvez gere a maior angústia em mim, em você e tal, porque a gente vê uma série de instituições e para resumir de uma forma bem clara, assim, bem, vamos dizer assim, até simplória, que nós custeamos de uma forma caríssima com os nossos tributos instituições que não são nem capazes de realizar suas atividades fim. Ou seja, um judiciário que é verdade, incapaz de receber aham, as demandas constitucionais, um judiciário que é incapaz de julgar com base em princípios, né? Um sim, judiciário que é incapaz de separar o que é interesse econômico do que é Constituição, e aí uhum, ainda trabalhando uma lógica, né, autoritarista, né, reproduzindo essas relações de poder, principalmente aqui no norte de Minas, né? Como você mesmo usa essa expressão, flertando aí com uhum, o autoritário, que não consegue se desvencilhar disso, né? Eu acho que a gente entra no cenário de 88 arrastando, tipo, eu lembro que tinha um doido de rua aqui em Montes Claros, chamava Galinheiro, que ele vivia arrastando um mundo de panela velha, então, os negócios. uhum, Então, eu acho que o Brasil entrou, assim, no contexto constitucional, arrastando aquele mundo de lixo, de instituições obsoletas, né, de cacos, né, do que é. tinha sobrado do outro regime, e a gente não sabe muito bem o que fazer com isso até hoje, né?
Sim. Aí entra um pouco do que eu estava te falando a respeito dessa nossa cultura, né? Que eu não gosto nem de chamar de cultura, viu? Eu gosto de chamar isso de ranço mesmo. Nós temos um ranço autoritário, né? Se a gente pegar a nossa história toda, toda hora a democracia do Brasil, a hora que ela começa a engrenar, ela tem um problema de autoritarismo. E é interessante porque a gente ainda não aprendeu que o país ele se constrói a partir do valor da liberdade, não a partir do valor da autoridade. Senão você acaba criando realmente um, um, um autoritarismo a partir desse princípio, né? A partir do momento em que nós temos lá na Constituição o nosso artigo 5º, no inciso 2º, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso está lá no texto, mas a verdade é que quando nós assistimos os três poderes agindo, os três, né? Tanto o judiciário, quanto o executivo, quanto o legislativo, que se vê uma predominância do raciocínio de que eu vou ver se eu deixo você fazer alguma coisa, né? O raciocínio é sempre você está permitido, né? Você tem uma permissão de fazer isso e nunca o raciocínio de peraí, eu posso te limitar, né? Que na verdade, se você pensar, né, numa aplicação que de fato parte da ideia de legalidade e parte da ideia de um país construído em cima de um valor de liberdade, a pergunta que quem está exercendo o poder, a pergunta que o Estado faz através dos seus representantes, né, dos seus administradores, seria justamente, peraí, eu posso te impedir? Eu posso te limitar, você cidadão, né? E eu, como gestor público, eu devo? Aí sim é que a pergunta é invertida, né? É como se fosse assim, não, eu sou o governante ou eu estou ocupando um cargo aqui em um dos três poderes, então eu faço o que eu quiser. E você, cidadão, faz o que eu deixar. Quando, na verdade, é o contrário, né? O raciocínio real de uma democracia que preze pela liberdade tem que ser quem está no poder público se perguntar se pode, se está autorizado a fazer, e quem está na vida privada, na vida civil, pensar, eu posso porque não há nada que me proíba, né? Mas nós estamos assistindo justamente, já assistíamos o contrário. Agora, com o caso da pandemia, parece que as coisas se agravaram, né? E esse é um grande ponto aí que a gente tem que discutir aqui. Isso a gente vê, até discutimos isso antes, que é a questão desses decretos esquisitos que estão aparecendo, por exemplo, aqui em Montes Claros, né, em Minas, Uhum. especificamente mais próximo da gente, né? E vão limitando as coisas, limitando nossa liberdade, atividade empresarial, e sempre com uma justificativa difusa, em função da pandemia, em função da pandemia, em função da pandemia. Mas acontece que o quê? Isso já começa a resvalar em outros valores constitucionais, para usar um termo mais simples, que a gente não consegue mais pesar. Então, eu acho que o que falta é justamente a criação de um discurso de legitimação efetiva dessas ações. Ou o mecanismo de legitimação é só um discurso. Mas você criar Sim. um ambiente onde as pessoas envolvidas possam efetivamente participar disso, mas não tratar como as ações estão tratando, ou seja, jogando um monte de terra na entrada da população, fechando tudo, as pessoas na situação de indignidade total. Esse é um problema grave. E em nenhum momento se criou qualquer mecanismo da população. Porque se o poder emana do povo e em seu nome será exercido, em que momento eu, como povo, estou sendo consultado para legitimar qualquer tipo de ação? Ou seja, em que momento? A coisa mais ridícula que existe hoje é você criar um aplicativo de celular, vincular o CPF das pessoas e fazer uma consulta pública simples. Vocês querem ou não abrir, vocês querem ou não exercer determinada atividade?
querem ou não ir para a igreja, etc., é óbvio que o papel do legislador vai ser o quê? Adaptar essas escolhas fundamentais. Mas não simplesmente adotar o papel autoritário de tratar o cidadão como administrado. Exato. É o que a gente fala. A gente fala na sala, eu nem uso esse termo, né? Administrado na sala, porque parece que o cidadão sendo amarrado e tocado. Não, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo. E a lei, ao invés de ser um reflexo da democracia, ela passa a ser simplesmente um símbolo que traz o mérito realmente, né? Acho que esse é o ponto. E aí a gente até conversou disso. Cadê a Câmara de Vereadores aqui de Montes Claros? O que ela está fazendo efetivamente? O que ela fez? O legislativo desapareceu, né? Cadê o legislativo? Então quer dizer que o prefeito está governando, né? Fazendo o que ele quer através de decreto. Será que o poder regulamentar dele, que existe para dar fiel execução à lei, né? Depois a gente vai entrar na questão da competência concorrente, que é outra história, né? Mas será que o que o prefeito está concretizando? O que ele está regulamentando efetivamente, né? E só fazendo um gancho, Pablo, mesmo que ele estiver fazendo o certo, porque nós não estamos questionando aqui agora, nesse momento, depois até podemos falar um ponto ou outro, né? Nem, até se todo o conteúdo do decreto estivesse correto, o que a gente está perguntando aqui é como que isso está sendo feito, né? Qual o procedimento? Esse momento inicial é uma questão de se perguntar isso, né? Mas ser certo e ser democrático é outra coisa. Sim, justamente. É outra coisa. Exatamente. Pode ser o mais sábio dos homens, mas se ele impuser uma determinada medida, nós não estamos mais falando de democracia. Não é verdade? Eu acho que é só fazer um gancho que você estava falando aí para deixar, para nem dar espaço para confusão. Né? Falar, e aí o pessoal vai amigo, eu disse isso aqui, na verdade, é a mesma situação do julgamento. Você acha que eu não desejei profundamente que o Lula fritasse na cadeia, mofasse na cadeia? Pô, mas a forma não foi a correta. Com certeza. Então, como que eu posso viver em que os mecanismos, né, para restrição dos meus direitos, ou seja, que é isso que me dá garantias, que faz com que as minhas garantias sejam efetivamente respeitadas enquanto norma constitucional. Ou seja, como é que eu posso programar meu expectativas, etc., a minha segurança, etc., eu não sei como que eu vou ser processado, como que minha liberdade vai ser tolhida, o que eu espero. Então é aquele negócio. Fez o certo, prendeu. Mas o procedimento é errado, totalmente. É inconstitucional. E só isso põe tudo a perder. Porque o direito que não protege meu inimigo não serve para me proteger também. Não é verdade? Então a forma importa sim. Né? A gente está aqui questionando o seguinte, eu vou tentar traçar uma linha de raciocínio para a gente poder desenvolver. Vamos pensar um pouco, né? Só outro parêntese. E não é nem forma como formalismo. É forma como procedimento no viés funcional. Com certeza. Não é um mero passo a passo, não. Nós estamos falando de um modo de proceder que ele é obrigatório e ele se impõe através de um texto constitucional, né? Porque nosso Estado ele tem que ser criado a partir de uma certa racionalidade. Até porque a ideia de atropelar procedimentos, ela abandona a razão, né? Ela abandona a proporcionalidade, ela abandona a razoabilidade, e aí, a partir do momento que você se entrega a emoções, você está entrando no vale tudo, né? Aí nós estamos voltando para o estado de natureza, estado das paixões, vai valer a lei do mais forte. Será que sempre eu vou estar do lado do mais forte? Né? Nós estamos assistindo aí agora na confusão que o governo se meteu, que tinha gente que estava lá do lado do mais forte num dia, no outro agora já não está do lado tão forte assim e está precisando daquelas garantias que foram ignoradas anteriormente, né? Então, é complicado.
Mas é Pode difícil falar aí que no você nosso falar. país, é difícil no nosso país a gente raciocinar só juridicamente, né? É, Eu tenho um pessoal, exatamente. meus amigos, que eu tomo café, meus amigos de infância e tal, e são pessoas que não são do direito, né? E a coisa mais complicada da gente explicar para as pessoas é que tem que existir um modo de raciocinar, de ver a realidade, ou de entender a realidade juridicamente. Eu não posso atrelar É. direito à economia, eu não posso atrelar direito à religião, não posso atrelar direito à sexualidade, à tesão, a nada disso, porque na hora que isso tudo faltar, eu vou me Aham, apegar a quem, não é verdade? É aquele verdade. trocadilho, né? Na hora que é, o padre não resolver, o pastor não resolver, na hora que o marido não resolver, que a família não resolver, quem que vai? A economia não resolver, quem que vai resolver? É, Por isso que eu tenho que vai ter recorrer a direito, quem? Com né? certeza. Agora, se eu não Esse é o tenho ponto. direito, é por isso que o pessoal está nessa angústia aí, porque a economia quer, né? Ah, eu não posso ir Com na missa mais, certeza. eu vou recorrer a quem? Não é verdade? Aham. É impressionante isso, né? Eu acho que falta É, é, na cidadania essa noção, a percepção do que é o sim. direito para as pessoas. Postagem aí A compreensão de ter sido aprovado lá na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte a obrigatoriedade do ensino jurídico na rede municipal. É importante, a pessoa tem que saber, importante. né, raciocinar juridicamente. Mas vai Sim. lá, continua. Então, vamos agora então tecer o raciocínio jurídico, né, para a gente compreender aqui o fenômeno dos decretos que a gente está comentando. Bom, nós temos acima de todo mundo, assim, jurídico, quem quiser recorrer a outros modelos que não os jurídicos, não é o nosso assunto aqui, mas o nosso assunto é, juridicamente, qual que é o meu ponto de partida? A Constituição. A Constituição, para as minhas liberdades, ela vai me dizer que eu posso tudo aquilo que a lei não me proíba. Então, antes de da gente pensar qualquer outra coisa, né, quando as pessoas questionam, mas o meu comércio eu posso abrir, mas eu posso circular livremente, eu sou obrigado a usar máscara, a pergunta é: tem alguma lei que determine que essas coisas sejam assim? A princípio, a resposta é sim. Existe uma lei que é a Lei Especial da Pandemia, né? Que é a Lei 13.979. A gente sabe que ela estabelece ali um estado de calamidade, né? E por isso mesmo implica numa exceção. Ao implicar nessa exceção, a gente sabe que a exceção não pode durar para sempre, então também é uma lei temporária. E esta lei, ela vem com todos os conceitos ali das medidas que podem ser utilizadas, né? Então, assim, Mas a aí esse é princípio, que é o ponto. As medidas podem ser utilizadas, aham, certo? exato, Elas podem ser, elas têm que ser adaptadas. Então você tem que ter isso, algum tipo de vetor interpretativo para compatibilizar a aham, legislação, tanto com a Constituição como com o contexto local. Mas em função da justo, inoperância, talvez da inoperância, da incapacidade, do analfabetismo funcional do legislador municipal, que via de regra qualquer um pode virar vereador, não é verdade? Ou uhum. seja, a gente está decidindo nossa vida que não consegue entender isso, então pega o modelo pronto, ah, é assim que fez em São Paulo, vou fazer em Montes Claros. Só que a realidade é Não, diferente. mas aí ainda tem outra coisa estranha também na própria lei, porque a lei ela ignora os legislativos estaduais e municipais. A própria lei já diz os decretos dos governadores e os decretos dos prefeitos, né? E imediatamente já joga de escanteio o legislativo, que já me causa uma certa estranheza. Mas vamos supor, né, que esse dado aí seja uma possibilidade. Mesmo para fazer o decreto, precisa de observar o que determina na lei. Aí nós temos dois problemas. O primeiro é o seguinte: nós estamos vendo muito decreto que o governador e o prefeito, ele entendeu que ele pode estabelecer decretos, mas ele não está olhando quais são os termos em que o decreto dele deve ser criado. E o outro problema, né, que seria
a gente pensar assim, peraí, então existe uma forma de fazer o decreto? Sim. Só que esse decreto obedece uma lógica. E é aí que eu senti falta do legislativo, porque o problema é o seguinte: até foi a briga lá no STF, quando o STF ele reafirmou a competência dos prefeitos, dos governadores, para estabelecer o que era importante em cada uma das suas áreas que são administradas. Mas o que, que acontece? A natureza do decreto é normativa. Talvez não devesse ter sido um decreto, talvez devesse ter sido uma lei, ou pelo menos um decreto que passasse ali, ou por um processo de legitimação, como você mencionou mais cedo, justamente para que a aplicação ela seja mais adequada ao que aquela sociedade precisa e o que ela acha que é importante também, né? Aí o que, que acontece? Nós temos que, inclusive, pesar aqui o que, que é a determinação constitucional e o que, inclusive, a própria população acha importante. Talvez uma cidade do interior do norte de Minas ache importante, por exemplo, impedir a entrada de estranhos dentro do seu território urbano. Mas aí a Constituição já não vai permitir. Já é uma outra situação, né? Mas às vezes também vai acontecer do prefeito apenas fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no decreto de outro lugar lá que não tem nada a ver com a realidade dele e também não ser nem o que a população quer, nem o que a população precisa. Então nós estamos aí num real conflito de adequação, igual você está mencionando aí. Então o que acontece? Nós temos a Constituição para observar, só então o governador e o prefeito vir com a questão do decreto. Apenas para finalizar aqui para você fazer sua observação, o que acontece? Eu não vi até agora, nos decretos municipais, principalmente, que eu tive acesso, nenhuma explicação de como as decisões estão sendo tomadas. Nenhuma explicação de qual, nem do ponto de vista democrático, de consulta popular, né? Ou pelo menos de representantes do povo, porque aí poderia entrar, igual nós mencionamos mais cedo aqui, o legislativo municipal, e também não estou vendo qual o fundamento científico. Não quer dizer que não exista, eu só estou dizendo que não está sendo divulgado qual que é a base científica e qual que é a base de legitimação para a criação desses decretos, ainda que sejam as medidas corretas, certo? Esse é o ponto que eu estou querendo apresentar. Eu pessoalmente entendo que a lei é inconstitucional por uma série de fatores, né? A decisão que o Supremo deu é uma decisão totalmente política, né? Ela não tem um conteúdo jurídico, porque se você fosse analisar especificamente como que as competências foram definidas, né? Pela preponderância do interesse, obviamente está correto. Cada governador vai aplicar a legislação de acordo com sua conveniência, ou seja, nem precisaria você ter uma lei de pandemia, ou seja, se torna totalmente sem sentido, não é verdade? Nem legislador municipal. Então, na hora que, olha para você ver, na hora que você começa a entender que eu posso criar um decreto regulamentando direto a lei que regula a pandemia, eu estou automaticamente suprimindo a competência do legislador municipal. Perfeito? Porque a lei federal tratou de temas que o legislador federal não tem competência para legislar dentro do critério de repartição vertical de competência, que no caso seria a competência concorrente, né? Nesse caso. Com então, certeza. é um negócio meio paradoxal. Como é que eu posso aceitar que haja a expedição desses decretos que não se baseiam numa lei municipal? E como que eu posso aceitar que uma lei federal trate assuntos de interesse local e regional, sendo que a Constituição, no artigo 24, diz que no âmbito da legislação concorrente, a União vai estabelecer normas gerais. Verdade? Verdade. Então, é como se eu pegasse uma norma geral
e criasse um decreto municipal para regulamentar. Não tem o menor Sim. sentido um negócio desse. E para piorar aí, pegando a carona que você está falando, ainda tem uma outra questão. Porque, por exemplo, a lei vem dizendo assim, pode ser uma situação que o governador ele coloque uma fechem os seus estabelecimentos comerciais. Aí vamos supor, se eu tenho uma recomendação, a recomendação não é obrigatória. Aí os municípios, de acordo com o seu interesse local, eventualmente poderiam determinar o fechamento do comércio local, que seria uma forma de suprir, né, um espaço, né? Não vou chamar de lacuna, porque eu não acho que eu não concordo muito que seja uma lacuna, porque a matéria foi tratada, né? Mas deixa um espaço para que o município atue. Ok, né? O governador pode recomendar e, eventualmente, o prefeito poderia determinar. Mas o engraçado é que está acontecendo, nos casos recentes, o que aconteceu foi o contrário, né? Nós tivemos a União estabelecendo uma norma geral que ela não estava dizendo, ela não estava recomendando fechamento, era o contrário. Ela estava recomendando abertura, né? Aí como é que eu tenho uma regra porque, por exemplo, eu posso suplementar, eu posso legislar dentro do espaço que a lei federal e a lei estadual me permitiram. Mas eu não posso colocar a minha norma em conflito com a norma que vai ser estadual ou com a norma que vai ser federal, porque nós estamos falando aqui do campo da competência legislativa concorrente. Para quem está assistindo aí que não é muito da área do direito, ou que está muito no começo ainda dos seus conhecimentos jurídicos, né? Nós temos dois tipos de competência para criar normas dentro do direito brasileiro, que a Constituição determina. Um, que não é o nosso caso aqui, é um tipo que a gente chama de competência exclusiva, ou seja, tem determinadas matérias que é só a União que trata, direito civil, direito penal e algumas outras áreas. E temos outras áreas que a Constituição falou assim, isso aqui todo mundo pode cuidar, isso aqui todo mundo tem que cooperar para funcionar. Presta atenção, isso aqui todo mundo tem que cooperar para funcionar direito, né? Que é justamente o que não está acontecendo. E aí, esse campo, a saúde, pessoal, ela está nesse campo da competência que a gente chama de concorrente. Então, caberia à União criar uma regra geral. Essa regra geral ela vai ser completada pelo Estado de acordo com a sua necessidade regional e pelo município com a sua necessidade local. Então, eventualmente, a gente podia ter assim, a União recomenda o isolamento. Aí o Estado pode reforçar essa recomendação ou pode determinar o isolamento. E aí o município também, se o Estado recomendar, ele pode determinar, e se o Estado determinar, o município não tem o que discutir, ele tem que cumprir a determinação. Seria isso. Na prática, o que assistimos aqui no Brasil? O presidente da República edita lá a medida provisória dele, que tem força de lei, como todos sabem, né? E diz, é para abrir determinados tipos de comércio. É o contrário, ele não determinou nem recomendou nenhum fechamento, foi o contrário. Ele falou que era para abrir. E aí, no mesmo dia, o que a gente assiste é tanto o judiciário confirmando, quanto governadores e prefeitos dizendo aqui essa norma não será cumprida, porque o STF falou que eu tenho competência para isso. E não foi isso que o STF falou, gente. Inclusive, se você estudar a DPF, não foi isso que ele falou. Ele reafirmou a vigência do artigo 23, inclusive errou a mira, porque tinha que ser o 24. Ele reafirmou a aplicação do artigo 23, que diz o que eu tinha falado aqui anteriormente. Um faz o que é geral, o outro que é regional e o outro que é local. Só queria fazer uma observação aqui. Eu não estou dizendo que eu concordo com o que o presidente determinou, deixou de determinar. Eu não estou dizendo que eu concordo ou que eu acho certo se
Mas salão de juridicamente beleza, não podia academia fazer. pode, né? Juridicamente não Mas o podia fazer. fato é que, exatamente, o fato é que ele foi eleito, né? Não por mim, mas foi eleito, né? Eu não votei nele, mas eu tenho que saber que ele está editando uma norma e que aquela norma tem uma aplicação e não é porque eu gosto dele ou não gosto dele que eu vou entender que aquela norma tem que não vai ser aplicada porque eu Ou não não ser gosto dele. cumprida. Espera aí, ué. Se eu não concordo, né? Aliás, o que ele mesmo falou esses dias, né? Que ele também está errado, que ele falou norma absurda não se cumpre. E ele é o campeão das normas absurdas. Mas eu não concordo com ele, em hora nenhuma. Norma absurda, se sair da autoridade competente até que seja declarada inconstitucional, tem que ser cumprida. Não tem como. E o que eu estou assistindo? Essa semana eu assisti. Como é que a gente tem uma norma federal dizendo que uma atividade pode ser cumprida e aí o seu estabelecimento comercial que está de acordo com aquela norma geral está funcionando e o fiscal do município vai lá e fala: vou te multar, porque você não podia estar funcionando. Opa, como é que é Por isso? isso, por Né? isso, Aí quem paga o por pato? isso, Cidadão. por isso que eu acho que a discussão nesse aspecto da competência concorrente é importante, né? Se a gente for dar uma estudada lá, voltar no tema da competência concorrente, a gente vai importou um modelo de competência concorrente que vem da Alemanha do pós-guerra, quando a Alemanha estava dividida entre a Alemanha Ocidental e Oriental. Então deve ser pensando, o Brasil está dividido, né? Tem um Brasil, deve ser um Brasil de esquerda e um Brasil de direita, né? Ou então o Brasil, a União é uma Deve parte ser. do Brasil, os estados e municípios são outros. Aí usaram essa lógica. Hoje o sistema de cooperação federativa na Alemanha é totalmente diferente, né? Eu tenho as competências chamadas concorrentes, que é mais ou menos o que a gente tem aqui, e tem as competências para leis moldura, né, ou leis quadro e tal, que tem uma função diferenciada. E aí o que acontece? Esse tema ficou tão estranho que eu acho que isso vai demandar até uma alteração constitucional depois nesse capítulo, né, da repartição da competência. Por quê? Como que o presidente da República poderia editar uma medida provisória tratando de normas gerais, não é verdade? Ou seja, ele tinha a convicção, agora estou analisando, não estou analisando o mérito do que ele faz, se está certo ou se está errado, mas juridicamente, só para a gente entender, né, para o aluno entender e tal, Sim. a nossa Constituição não permite que eu trate de assuntos que são chamados de temas de normas gerais por medida provisória. As nossas leis de normas gerais são as grandes leis plano, leis de planejamento, as leis de diretrizes orçamentárias, educação, código tributário. Então, isso não pode ser regulado por medida provisória, porque o artigo 62 tem uma regra específica em relação a isso. Então, ou ele devia ter uma convicção, não é verdade, de que a lei que regula a economia não é uma lei de normas gerais. Sim. Não é verdade? É aquela velha dicotomia. É uma lei federal, mas não é uma lei nacional que tenha que obrigatoriamente ser regulamentada. Mas a mensagem via telefone sem fio, né, que chegou lá nos estados e municípios, é que no que é bom é norma geral. Mas no que é ruim é lei federal. Entendeu? É culpa da União. No que é bom é norma geral, eu posso regulamentar adaptando as minhas peculiaridades. Né? Então, eu pessoalmente... E aí entra autoritarismo. Entra o autoritarismo de novo nos dois lados. Entra o autoritarismo no governo federal, porque a prática foi o quê? O presidente se reuniu com a meia dúzia de amigos dele que tinha interesse de liberar aquelas determinadas atividades, foi lá, vou meter uma caneta aqui e autorizar isso aqui. E os governadores, por outro lado, e prefeitos, não, aqui isso não vai valer não, porque quem manda aqui sou eu. Ou seja, é uma briga de coronéis. Aonde que está entrando democracia no meio desse debate? Aonde está entrando o espírito republicano nesse debate? Só para não colocar tem. para o povo que está assistindo.
assistindo o seguinte. E a gente que está aqui na ponta, no meio do liquidificador normativo aí e tal, o que eu faço? Eu vou contratar um advogado para atacar o Uhum. decreto? O que eu vou fazer? Não é verdade? Aí, olha para você ver o É. problema. Aí você quer combater o decreto. Meu cunhado tem uma quadra poliesportiva aí e tal, estava querendo liberar a quadra para funcionar. Peladinha, 7 de um lado, 7 de outro. Não pode. Foi considerado atividade insalubre. Mas eu posso meter 150 pessoas Aham. dentro da igreja. E a igreja. Sim. Entendeu? Aí o que acontece? Eu falei, Qual o vou critério, né? impetrar um mandado de segurança para você. Beleza? E aí eu te pergunto, na hora que bate no colo do juiz, o juiz não vai falar, não posso julgar porque eu só analisar por essa via, não cabe mandado de segurança contra a norma em tese. Eu não posso reconhecer o decreto Ô, legal. ô, Olha que ô, ô, ponto Pablo, nós chegamos. deixa eu te pedir uma coisa. Repete para mim só um pedaço do seu final do seu raciocínio, porque estava travando aqui, e aí o pessoal está até escrevendo aqui, não deu para ouvir direito. Mas vamos lá, que esse Não, raciocínio que você está fazendo é fundamental. Vamos lá. não, estou olhando o seguinte, a gente está no meio do liquidificador normativo. A gente está sendo vitimizado não pela lei federal, tem que ficar claro para o povo. Aham. Certo? A gente está sendo oprimido e sacaneado pelo Estado e pelo município. Em função de uma incompreensão do que é a Constituição, de uma má compreensão se isso é competência concorrente ou não, etc. Ou seja, os estados e municípios estão nos sacaneando e querem botar a conta no colo do governo federal, independentemente de quem seja o presidente. Beleza? Sim. E aí o que acontece? Eu estou aqui, estou querendo funcionar. Citei o exemplo do meu cunhado, né? Citei o exemplo do meu cunhado. Tem uma quadrinha poliesportiva. Jogar uma pelada, 7 de um lado, 7 de outro. Igreja pode funcionar com 150 pessoas. Ele não pode funcionar com 14. Né? Aí ele falou, vamos tentar impetrar um mandado de segurança para a gente funcionar. Aí o que você acha que vai acontecer? Que é isso que o povo quer saber, não é verdade? Eu Exato. posso combater o decreto? Como é que eu faço para combater o decreto? Né? Eu teria Uhum. que usar um procedimento, um devido processo também para invalidação desse ato normativo. Sim. Beleza? Mas aí eu vou Aham. fazer o quê? Vai cair no colo do judiciário, vou impetrar mandado de segurança. Eu posso questionar via mandado de segurança norma em tese? Questionar que o É. decreto é inconstitucional? Aí eu ia ter que provar que eu estou sendo oprimido por algum ato da administração pública. Eu tenho que impetrar um mandado de segurança preventiva. Aí o juiz vai falar, você não tem direito líquido e certo, Uhum. porque é uma medida preventiva. Ou seja, aí é o que é pior, porque agora eles estão usando um discurso baseado em princípios para legitimar o sacrifício aos meus direitos. Sim, Não é verdade? exatamente. E por Embora, falta de observância anterior do procedimento. exatamente. Porque na hora de fazer essa norma é que isso tudo devia ter sido discutido, porque eles estão levando para o judiciário uma coisa que não deveria estar no judiciário, porque é inobservância do processo político correto. E nós não estamos falando Exato. aqui de político no sentido partidário, no sentido ideológico, não. É no sentido procedimental. A questão que você levanta aí é muito boa. Porque, por exemplo, por que que igreja pode funcionar e escola não pode? Por que que uma quadra não Tá? pode funcionar, né? E pode. Barbearia pode. Barbearia vai poder, por exemplo. Ou então, você poderia. Eu tenho um amigo também que esses dias ele estava me perguntando, eu tinha até esquecido dessa atividade. Por que que hotel não pode funcionar, por exemplo, e a igreja pode funcionar? O hotel pode isolar o hóspede lá também no quarto e tomar as medidas sanitárias cabíveis. Então, a pergunta que se apresenta é: qual é o critério para fazer essas escolhas? Né? Porque o Isso. povo não está esclarecido disso. Não é se está certo, se está errado. Mas aí a igreja não devia funcionar, não devia funcionar nada. Ou então, então devia Não, liberar não tudo. é isso. Não é isso. Não é Mas é isso, é aí que como a está escolha, escolhendo. aí é que a escolha fundamental da sociedade entra.
Porque aí a Exato. gente já começa a ter a estabelecer juízos de valor que não é o legislador que teria que fazer, na realidade. Não é Aham. verdade? Que é Sim. justamente o debate, ou pelo menos não deveria ele arbitrariamente estabelecer juízo de valor. Ele tinha que filtrar o anseio da coletividade. É isso que dá legitimidade à legislação, É. é verdade? E o Então, remédio. por O, que o, a Câmara aqui não fez uma consulta pública com a o, população pensa aí, o e remédio. submeteu esse relatório para o prefeito e falou assim, muda o decreto, É, porque a população fizemos a consulta pública, seu decreto não é legítimo, ele é legal, mas não é legítimo, justo. não é Aí verdade? a solução que eles estão arrumando sai pior ainda, porque se o legislador ou aquele que está fazendo o decreto não não está tendo legitimidade para fazer, quanto mais o judiciário numa ação. Que vai ser um juiz que vai falar, não, é realmente você está certo, ou então não, realmente você está errado. E aí a confusão está feita, né? Ou seja, nós temos uma coisa com o mal de origem que está perpetuando efeitos piores, né? Ao longo do tempo aí, estragando o bom funcionamento, ou pelo menos um evento, uma boa chance de bom funcionamento do que seria um Estado democrático de direito, que é o que todo mundo está querendo, né? Então, realmente, ó, o fato é que no meio dessa confusão toda, não adianta querer saber. Aí as pessoas, para piorar isso tudo, ainda polariza como se tivesse um lado certo e um lado errado. Mas o fato é que enquanto a gente não organizar o Estado, não adianta nem discutir quem está tendo as melhores ou piores ideias. Porque, infelizmente, nós não estamos tendo observância nem do elementar. Né? Como se a gente estivesse num barco furado, afundando e discutindo se a gente tem que levar o barco para a direita ou para a esquerda. Não faz sentido. Né? Trata o barco direito primeiro, e depois que o barco estiver navegando direitinho, aí nós vamos discutir que direção que ele vai. Aí nós podemos brigar em cima do barco o tanto que a gente quiser, mas se o barco afundar, não tem debate. Esse é o grande problema, né? É realmente um caso muito sério isso aí. Do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico. Mas quando a gente diz o ponto de vista político, a gente não está fazendo referência aqui a partido, a gente não está fazendo referência aqui a qual ideologia está certa. É política com P maiúsculo. Política É no a compreensão sentido. do seu papel na sociedade, né? Exatamente. Política no sentido de cidadania, porque seja você de esquerda, seja você de direita, você tem obrigações, né? E a principal obrigação é proteger o Estado de Direito. Eu assisti uma palestra, me fugiu agora o nome do professor de Constitucional um tempo atrás, ele falou uma coisa que eu gravei porque eu já ouvi várias vezes. Eu já vi muita gente criticando a Constituição de 88 e criticando a nossa democracia com um discurso assim: ah, mas o mal do Brasil é porque a Constituição e o Estado só dá direitos. E ele falou uma coisa que eu considerei uma coisa muito interessante. Que ele falou assim, amigo, não é que a Constituição só deu direitos. É que nós temos que entender que nós viemos de um Estado autoritário, então é importante sim afirmar os direitos, até porque você tem que construir o Estado a partir da liberdade, e para construir o Estado a partir da liberdade, você tem que declarar direitos. E o outro ponto relevante que ele colocou é o seguinte: e há deveres, e o dever principal e o dever mor, embora não escrito, é o nosso dever de cidadão de observar a ordem do Estado democrático, preservar a moldura. A gente até pode mudar a moldura, inclusive, desde que observado também processos de autorização de mudança dessa moldura, mas nunca atropelando as coisas. Que a partir do momento em que eu começo a ignorar as regras, não tem jogo. Esse é que é o grande X da questão, né? E que Você imagina, né? Fica esse bando de gente propagando ideias neonazistas, né? De radicalismo de direita, de supressão de direitos e garantias fundamentais, na verdade, de, sei lá, implantação de algum tipo de Estado não democrático, né? Uhum. No país onde a gente não possa participar, fazer as coisas, etc. E o povo não consegue ver
ou dissociar as instituições das pessoas. Não é verdade? Justamente. E eu acho que esse Justamente. também seja o grande problema do nosso cenário da polarização política, não é verdade? Aham. Eu, por exemplo, tenho orientação política liberal, mas não no sentido do liberal a qualquer custo, que vai maximizar lucro, resultado, sacrificando direitos e garantias fundamentais das pessoas. A Aham. gente tem que chegar no ponto. Meu liberalismo é no seguinte sentido: eu coloquei alguém no poder, as instituições do meu país garantem que eu possa trocar aquele idiota que eu elegi daqui a 4 anos. Justo. Esse é o liberalismo que eu acredito. Uhum. Agora, eu não posso crer que gente consciente, né? Gente que, vamos dizer assim, gente que vai na igreja, meu Deus do céu, e reza, meu Deus do céu, quer pregar violência, matar os outros, armar a Aham. população, atira em todo mundo, etc. Eu tenho que matar a gente esquerda, eu tenho que torturar a gente esquerda, não é verdade? Então esse é que é o grande problema, as pessoas não conseguem dissociar, o povo não consegue entender o nível de sacrifício que nossos antepassados fizeram para que a gente É. chegasse num estágio de desenvolvimento do nosso Estado, das instituições, Exato. né, da nossa sociedade. Quanta gente morreu, quanta gente foi escravizada, quanta gente sofreu, foi Sim. oprimida, na verdade, e Aham. ainda só, né, no nosso país por conta dessas concepções políticas atrasadas e tal. Então a Sim. gente tem que preservar as instituições, preservar a independência dos poderes, preservar a existência de um judiciário imparcial. Pô, se tem um juiz canalha, corrupto, etc., como a gente conhece vários, né? Tire esse camarada, use os mecanismos previstos no ordenamento para tirar, mas você não pode implodir a estrutura, a instituição. Claro. Porque Aham. existe toda uma gama de pessoas que dependem dela, a democracia depende Sim. dela para existir. Não é É verdade? isso mesmo. É isso mesmo. É como se a nossa democracia fosse um ecossistema onde tudo está amarrado. E a gente está Uhum. vendo que esse ecossistema democrático está sendo aniquilado, porque esses ataques pessoais às instituições estão destruindo a harmonia, a independência, que são, inclusive, diretrizes que estão na própria Constituição. Então, o que o povo não Justamente. está vendo é que eles estão implodindo a Constituição, Uhum. e ao implodir a Constituição, estão implodindo o próprio Estatuto Jurídico. É. Uma vez você Né? mesmo me deu exemplo. Você falou assim: o pessoal está dentro da casa e está derrubando a casa em cima deles porque tem um pedaço da casa que não gosta. É isso aí. Está cerrando a fundação. É, exatamente. E nem precisa de dizer que isso é uma idiotice, mas a questão é a seguinte: nem que seja para parecer com um país que eventualmente a pessoa admire, né? Porque muitos países aí que o brasileiro admira, né? Às vezes olha para uma França, olha, né, para os Estados Unidos, olha, né, para uma Inglaterra. Todos esses países, eles fazem isso que nós estamos sugerindo aqui, né? É claro, eles erram, é claro que eles têm momentos em que a própria democracia deles mesmos também são desafiadas, né? Mas não custa lembrar, né? Agora eu estou até na dúvida se eu conversei isso, foi com você, foi com o professor Marcelo, alguém me disse isso e eu não tinha refletido. Não, acho que foi o professor Elton Xavier, de lá da Unimontes. Ele me falou assim, gente, pensa aí, o Brasil não é tão mais velho assim do que os Estados Unidos. Se você olhar do ponto de vista histórico, né, contando a partir do momento de projeto de país, né, então o que é que justifica um Estado ter durante tanto tempo construído sua consciência cidadã, consolidado suas instituições democráticas e o outro o tempo inteiro bagunçando essas coisas, né? Porque recentemente a gente tinha uma expressão que era a futebolização da política, né? Que era o quê? As pessoas justamente ficarem muito emocionais, pensando, fulanizando a política, né? E agora, recentemente, parece que nós estamos assistindo agora
a politização do futebol, né? O pessoal agora está fazendo o caminho inverso. Pensa no Brasil. Agora, eu só acho uma coisa. Um país em que o carnaval e o futebol, que é o caso do Brasil, que é tão simbólico, começa a se levantar contra a estrutura do Estado, o Estado precisa de repensar e a própria sociedade precisa de se repensar também. Porque, simbolicamente falando, isso é muito significativo, né? Então, deve ser um Não, prato sim, cheio aí para os sociólogos e antropólogos. Nós temos ainda uns 2 minutinhos aí só para Acredito que fechar, sim. questão de simbolismo e tal, né? Uhum. Símbolos esquisitos, né? Uma coisa que sempre me chamou a atenção. Como que são as anulações dos processos da Lava Jato? Quando aqueles Uhum. processos começaram a ser anulados, aquilo acendeu uma luz. Eu falei, gente, tem gente que está ganhando R$ 50.000 por mês, que está na cúpula do Ministério Público, que é o povo mais capacitado do Brasil. Como é que o cara ajuiza uma ação penal inepta? É verdade. Não é verdade? Cometendo Então, um erro elementar, né? Tipo assim, então isso ignorando não foi coisas. uma nem duas, não. Foi em Aham, dezenas. sim. Dezenas de ações. Ou seja, você destrói a vida das pessoas, mas, tipo assim, você vê que nem quem deveria ter o domínio jurídico da técnica, do conhecimento da Constituição e da legislação, não está capacitado a fazer. É verdade. Porque ali dentro foram cometidos erros que se aquela pessoa desse uma resposta daquilo que ela fez no concurso, ela não beirava nem a primeira fase. Não é verdade? Outro, aí eu falei assim, pô, esquisito isso, né? Segundo o simbolismo que me assusta muito. Pô, nós estamos vivendo a virtualização dos processos, etc. E o judiciário mineiro construindo fórum É, maior, ou seja, eu vou deixar de ter processo físico, mas eu preciso de um fórum maior. Me explica isso, Daniel. Como é, não para quê? consigo. Não Hã? consigo, sinceramente. Eu já vi muita explicação, muita gente altamente convencida disso, mas eu não me convenci. Sinceramente, para mim, o caminho tinha que ser o contrário, né? Se for pensar da eficiência, né? E do uso eficiente do dinheiro público, Então, não consigo compreender. quando você toca nesse assunto, né, de que o Estado tem que se repensar, eu dei esses dois exemplos que para mim são exemplos ilustrativos. Aham, As instituições públicas elas têm que parar de se encastelar, né, em palácios, etc., gerar privilégios e efetivamente mostrar, para disponibilizar para a população aquilo que é sua função essencial, que é aham, proteger o direito, proteger a Constituição, né? sim, Isso é que é importante, né? sim, E o sim. exemplo do Ministério Público Federal é justamente esse, ou seja, não basta que você simplesmente ocupe um cargo, mas você tem que ter consciência de que você está tutelando interesses que são talvez os mais relevantes dentro do país, né? E Aham, se você não é capaz nem de desenvolver seu trabalho de forma correta, o que você está fazendo aí, não é verdade? não, Você não perde o estuda a sentido, né? Constituição, você não sabe nem Aham. o que é sei lá, não posso nem comentar isso, não, porque você fica até com medo de sofrer represálias. Ave É. Maria. Mas é uma questão da pessoa ter que começar, as pessoas começarem a desenvolver essa consciência, né? Você aí, estudante de direito, que está assistindo a gente, na hora que você for fazer o seu concurso, escolher qual área você vai atuar, não pensa, é bom ganhar dinheiro, gente, mas não pensa só no dinheiro, não, né? Leva em conta também o papel que você está construindo na sociedade do futuro, né? A gente precisa de começar a ter essas coisas em vista para o país melhorar, senão nós vamos passar anos e anos e anos e anos reclamando, achando os outros países bonitos, falando mal do Brasil, mas nós mesmos somos os grandes responsáveis por como as coisas estão acontecendo. Não é isso? Esses dias minha menininha perguntou, papai, o que você vai fazer? Você vai dar aula agora? Eu falei assim, não, minha filha, eu vou tentar mudar a vida de alguém hoje, que essa que é a grande tarefa que a gente tem, né, É como professor. verdade. Se funcionar para um, tá valendo, né? É Pelo isso. menos a gente fez alguma coisa. Bom, pessoal, tô vendo aqui que nós temos 30 segundos. Eu queria deixar um beijo, um abraço para todo mundo, desejar tudo de bom para todo mundo e achei ótimo. Abração, Acredito que obrigado. podemos repetir isso mais para frente,
né? E quero deixar aqui o professor Pablo fazer a despedida dele aí, relâmpago também. Minha despedida, todo mundo compra uma bicicleta, viu, para pedalar, que aí vocês vão ver que a cabeça começa a trabalhar melhor. Grande abraço, até a próxima. Funciona.